Olá, eu me chamo Ederson e tenho 58 anos de idade. E há 25 anos eu exerço a profissão de taxista. Então, há 10 anos atrás, eu estava trabalhando como taxista no estado de Oklahoma, localizado na região centro-sul dos Estados Unidos, e considerada uma das economias mais promissoras do país. E a minha principal rota de táxi ficava localizada numa cidade chamada Tulsa. E essa cidade chamada Tulsa se localiza ao nordeste de Oklahoma, nos condados de Osage e Rogers. A cidade de Tulsa sempre foi frequentada por turistas de países do mundo inteiro. Então eu trabalhava 24 horas, dia e noite. E foi numa noite, por volta de 23 horas, eu estava no ponto de táxi que eu costumava ficar para aguardar clientes. Naquela noite se aproximou um homem, muito bem vestido, com uma bota de couro, praticamente a roupa inteira de couro, com um grande chapéu de cowboy. O homem tinha toda a pinta de um rico fazendeiro. Ao se aproximar, ele perguntou se eu estava disponível para fazer uma corrida para ele, porém seria uma longa distância, pois ele havia comprado uma linda cabana no condado de Rogers. Pois, como eu sempre tratei muito bem os meus clientes, com toda a disposição, foi por homem que sim. De imediato entremos dentro do táxi e comecemos a seguir a viagem. O homem começou a me orientar e fomos seguindo em frente, pois havia uma longa distância a percorrer, ou seria umas 2 horas de viagem. Era um local numa zona rural, que ficava no condado de Rogers. Viajando sob a orientação daquele homem, foi quando chegamos até o condado de Rogers. Em seguida entramos numa estrada, e era uma estrada bem deserta, cercada de um lindo arvoredo ao redor, e já havia se passado 1 hora e meia de viagem, e a gente não chegava até o local que o homem orientava. O homem começou a olhar para o céu sob a janela do táxi, pois o céu naquela noite havia uma lua que era tão linda. E o homem naquele momento estava com a atenção toda prendida olhando para aquele luar. E o homem naquele momento começou a falar coisas estranhas. E o homem falava: depois que eu conheci esse lugar, tão isolado e afastado, com a presença dessa grande natureza, eu fiquei fascinado. Mas o que mais me chama a atenção é a noite. À noite, com essa grande lua, o meu apetite se desperta. Desperta de forma incontrolável. O homem falava aquelas coisas estranhas e seguia olhando para aquele grande luar. E eu, naquele momento, já não estava mais ficando à vontade com toda aquela situação. E logo perguntei ao homem: falta muito para chegarmos à sua cabana? O homem começou a dar muitas gargalhadas e falou: por favor, pare o carro. Por gentileza, pare o carro. Eu preciso sair. Preciso fazer as minhas necessidades. O homem falando aquilo, meio preocupado, eu parei com o carro. O homem saiu e foi saindo da estrada, entrando entre as árvores que ficavam ao redor da estrada. Ao entrar para o meio das árvores, o homem estava demorando para retornar. Foi quando eu comecei a sentir um certo cheiro. Era um cheiro desagradável. Um cheiro de algo que estivesse em decomposição, como se estivesse apodrecendo. Aquilo começou a cada vez mais me assustar. Em seguida, comecei a escutar barulhos, como as árvores estivessem balançando, estralos que vinham de dentro da mata. E comecei a escutar um som.
Era um som do animal feroz, um rusno assustador. Eu não sabia o que fazer naquele momento, pois eu não tinha costume de portar armas dentro do meu táxi. O único meio de segurança era de me manter com o táxi fechado e tentar, de alguma maneira, ligar o táxi e me retirar rapidamente daquele lugar. Eu liguei o motor do táxi e comecei a fazer o retorno naquela estrada. Ao fazer o retorno, percebi que algo estava saindo entre as árvores, mas era algo inacreditável. Aquilo era um tipo de animal que eu não sei descrever, coberto de pelos, orelhas enormes e presas afiadas, e parou bem no meio da estrada, como se estivesse bloqueando o meu caminho. Observando, muito assustado com a atenção, percebi que os olhos daquela criatura brilhavam. Era uma cor que reluzia olhando na minha direção. Naquele momento, muito assustado, eu nem pensei duas vezes. Eu acelerei o táxi e fui para cima dele. Ao se aproximar, aquela criatura deu um salto incrível. Olhando pelo espelho do táxi, aquilo estava em pé, me observando. Então eu não parava de acelerar o táxi, correndo, seguindo em frente. Foi quando aquilo se pôs sobre quatro patas e começou a vir atrás de mim. E naquela estrada deserta eu continuava em alta velocidade e aquela criatura não parava de me perseguir. Foi quando, num certo ponto daquele percurso, aquela criatura desistiu, saiu da estrada e entrou entre as árvores. E eu continuava em alta velocidade, saindo daquela estrada deserta. Depois de algumas horas, finalmente consegui chegar à cidade de Tulsa. Eu estava desesperado naquela noite. Estava em pânico. Eu não sabia o que fazer. Mesmo que eu tentasse contar isso para alguém, quem iria acreditar numa história dessa? E até hoje eu fico a imaginar que quase eu fui devorado pelo lobisomem. Lobisomem que está em histórias de livro e em filmes, mas realmente a existência deles é real. Após ter acontecido isso na cidade de Tulsa, eu fiquei sob um tratamento psicológico por muitos anos. E depois retornei ao Brasil. Passei a morar na cidade de Osasco. Retornei ao trabalho de taxista e continuo trabalhando como taxista. Mas eu deixo uma mensagem para todos. Lobisomem existe. Cuidado com a noite. Cuidado com a lua. Esse é o meu relato. Relato de Ederson, o taxista e o lobisomem.